E agora eu quero fechar aqui com você esse assunto te trazendo os principais erros que as pessoas cometem nas suas entrevistas, principalmente no momento das respostas. Esses são os mais comuns, tá? O que eu mais vi acontecendo ao longo dos últimos tempos aí treinando, principalmente em treinamentos individuais. E no geral, o que mais me chama atenção de forma negativa foram esses 6 pontos. A primeira coisa é a pessoa que fala sem parar, porque falar pouco você já sabe que é ruim, né? Então a pessoa te fez uma pergunta e você foi monossilábico. Então isso não é nem uma conversa. Agora, por outro lado, é a pessoa que fala sem parar. Já aconteceu de eu fazer uma simulação com uma aluna minha que ela falou por 12 minutos. Eu juro, 12 minutos. Eu cronometrei. E aí eu falei, eu não vou cortar, eu vou deixar ela falar tudo, que ela tá no momento de flow e depois eu dei esse feedback. 12 minutos pode ser praticamente metade do tempo da sua entrevista, dependendo de qual que ela for, de qual que é a oportunidade. Então não dá pra você fazer isso. Programe aí, não tem um tempo certo, mas programe aí pra falar 2 minutos, 2 minutos, uma quantidade aí legal que você traz informações. Não é sobre o tempo, é sobre a qualidade, mas não dá pra ficar falando sem parar. Segundo erro, ideias desconexas. E aí isso aqui soa até um pouco incoerente, porque a pessoa fala uma coisa numa resposta, depois ela fala outra, e durante a resposta dela eu não tô entendendo o que o hexano tem a ver com a cola, né? Trazendo lá o exemplo que eu dei, que o hexano era exatamente para dissolver a cola. Então ela parte do princípio que a pessoa tá entendendo tudo que ela tá falando, mas lembre-se de ser claro e principalmente usando marcador temporal. Por exemplo, olha a diferença que é quando eu tô usando a metodologia STAR para dar uma resposta, eu virar e falar assim: os tubos de PVC estavam colados, daí eu tinha que fazer esse desmonte, então eu usei o hexano para poder descolar e aí a gente conseguiu recuperar o projeto. Tudo bem, eu usei o STAR, mas olha a diferença quando eu incluo marcadores. Bom, a situação era o seguinte, a gente fez o experimento e todos os tubos estavam colados ao contrário. Então o que a gente tinha que fazer naquele momento era conseguir desfazer, na verdade, né, desmontar essa tubulação. Então o que eu tinha que fazer naquele momento era desfazer aquela montagem errada. Então eu fui, procurei no laboratório, dei uma estudada no assunto, usei um conhecimento prévio e consegui usar o hexano, que dissolve a cola, para poder recuperar ali a minha tubulação. E o resultado foi que eu consegui recuperar todo o projeto e fiz uma economia de quase 30 mil reais para todo o setor. Olha a diferença, porque eu falei, a situação era, daí eu tinha que, então eu fiz tal coisa, o resultado foi. Então colocar esses marcadores a princípio, primeiramente, no segundo momento, isso é muito, muito importante. A gente vai ver isso também na parte do inglês, nas linking words. Isso torna a sua ideia conexa, mas ela também tem que estar organizada. O que você vai falar em qual sequência também é importante, porque lembra que o nosso principal fio condutor das nossas respostas não é o temporal, é o relevante. Só que você precisa dar pistas para a pessoa de quando aquilo aconteceu. Eu não preciso contar a minha história na ordem que ela aconteceu, né? Já ficou claro isso. Eu vou contar o fato mais importante primeiro e depois dou uma pincelada nos outros, mas a pessoa precisa ter uma noção do tempo, tá? Então, organize essas ideias para você entender em que momento você vai falar e qual marcador você vai usar para ela entender ali o que tá acontecendo. Quarto erro, vocabulário pobre. Eu já vi também em simulações uma pessoa que usou a palavra good umas 10 vezes nas 3 frases que ela falou, que era uma good experience porque era good skills e era good, tudo era good. Ela não saiu desse vocabulário. E a gente tem aqui algumas overused words, né? São palavras muito usadas que a gente também vai ver lá no inglês e que não é errado usar, mas é pobre. E às vezes você até fala direitinho, fala numa velocidade legal, com uma fluência boa, mas você tem um vocabulário tão pobre que não parece que você é de um nível intermediário ou avançado. Parece que você tá no básico, falando igual uma criança. O quinto erro é a falta de estratégia. É a pessoa que, ainda que passa por um treinamento, ainda que levanta suas informações pessoais, ela não faz essa conexão dos fatos. Parece que ela olha para trás, ela relembra tudo que ela viveu, mas ela não consegue elaborar aquilo ali e fazer o match com a vaga. Ela não para estudar também o outro lado, o mercado, analisar várias vagas no LinkedIn, ver o que está sendo pedido, analisar o perfil de outros trabalhadores ali para entender o que eles estão colocando nas suas descrições, o que eles têm feito ultimamente. Então é uma pessoa que às vezes acaba olhando muito para si e não olha para o outro, e não que vai ficar se comparando com o outro. A comparação
comparação é saudável quando você vê, nossa, ele fez isso, talvez é uma opção, não para comparar de tudo que você fez, mas para ter uma estratégia, um direcionamento. Então não caia no erro de fazer o treinamento, focar tudo em você, cumprir todas as planilhas, mas não conseguir linkar ali as oportunidades para poder criar o seu recorte. O sexto erro é a falta de pesquisa, porque a maioria das pessoas que vão para a entrevista de emprego é uma entrevista que foi em cima da hora, ela não teve muito tempo para se preparar, então ela meio que leu mais ou menos o site da empresa, mas ela não sabe, por exemplo, discutir um projeto. Ou quando a pessoa pede uma sugestão de projeto, eu já vi isso acontecer, ela dá uma ideia que já existia na empresa tipo há 2 anos e que era um dos maiores cases. Então assim, não é ficar só no missão, visão e valores, você precisa ir além, dá uma lida no relatório de sustentabilidade, entra no YouTube, no canal do YouTube, veja lá resultados financeiros. Com certeza, assim, a maioria das empresas fazem isso, com certeza você vai achar algum vídeo ali, mesmo que seja institucional, que trazem as principais atividades, os principais resultados. Isso é muito legal para te dar uma noção também do posicionamento daquela empresa, porque a falta de pesquisa volta com todos esses erros aí, ó. Você fica sem estratégia, você acaba usando um vocabulário inadequado, suas ideias ficam desconexas. Então esses aqui são os principais. A gente tem vários errinhos que não são tão relevantes assim, errinhos no inglês, na pronúncia, mas esses aqui pode acabar com a sua estratégia. Então fica de olho nisso aqui para você não cometer isso daqui de jeito nenhum.